Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Aqui quem fala é o Carlos e hoje eu quero fazer um vídeo um pouco diferente do que eu costumo fazer, vídeos um pouco mais planejados e preparados. Eu quero fazer alguma coisa um pouco mais livre, que eu possa comentar e trazer aqui alguns assuntos interessantes que tenham a ver com o objetivo do canal, né? Trazer informações sobre o Evangelho, também sobre temas que eu gosto muito, como é a segunda vinda, sinais da segunda vinda, e esse daqui faz parte desse tema. Uma coisa que aconteceu em 2020, né, um ano muito emblemático, o ano da pandemia, um ano que houveram alguns eventos interessantes em Salt Lake City, capital de Utah, sede da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Um fenômeno aconteceu no dia 18 de março de 2020, inclusive eu estava na cidade quando isso aconteceu, um terremoto de magnitude 5,7. E, curiosamente, né, este terremoto ele veio a atingir a estátua do templo de Salt Lake City. Tem outra imagem aqui mostrando, uma imagem maior mostrando o anjo por cima, com a trombeta ao fundo, aqui tendo caído na parte inferior, né, da cúpula do templo. Esse, esse fato, né, de ter havido um terremoto em Salt Lake City e a trombeta do anjo ter caído, gerou entre as pessoas, principalmente nas mídias sociais, né, na internet, algumas especulações em torno de isso poder ser ou não um sinal, né, da segunda vinda do Salvador Jesus Cristo. E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje. Não há, já adianto, eu desconheço qualquer declaração oficial da igreja ou de alguma autoridade da igreja de que isso seja um dos sinais. O meu intuito aqui é apenas deixar para vocês as suas próprias conclusões e também gostaria muito de saber a opinião de vocês, se puderem deixar aí nos comentários, ou mesmo se vocês têm outras informações que poderiam enriquecer aqui o nosso vídeo. Então vamos lá. Então, eu estava falando aqui do terremoto, né, que afetou aqui a estátua do Anjo Moroni. Uma coisa interessante, né, que no ano anterior foi anunciado os planos de reforma para o templo de Salt Lake City e começou essa reforma no dia 29 de dezembro de 2019, ou seja, poucos meses antes desse terremoto. Um dos objetivos dessa reforma do templo de Salt Lake foi o fortalecimento do alicerce do templo e a preparação desse alicerce para possíveis terremotos de até 7,2 graus. Então é muito curioso que apenas 3 meses depois, um terremoto de 5,7 tenha atingido a cidade, impactando aí na própria estátua, né, e algumas outras partes da estrutura do templo. E o que gera muita curiosidade em torno desse assunto, que os templos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, em sua maioria, costumavam ter um anjo segurando uma trombeta, no topo, né, dos templos, como a gente pode ver aqui em algumas imagens. A história por trás disso, vocês podem até olhar aqui no Church News, que é um jornal da igreja, se sabe, né, é que o anjo começou a ser usado como uma menção a Apocalipse capítulo 14, versículo 6, que diz: Vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para proclamá-lo aos habitantes sobre a terra, a toda nação, tribo e língua e povo. Então, essa é uma alusão à restauração do evangelho nos últimos dias. Então, parte, né, do propósito de ter o anjo Moroni, que foi o último profeta a escrever no livro de Mórmon e enterrar as placas. Então, ele representa esse anúncio, né, da restauração do evangelho. Então, o fato de a trombeta ter caído por ocasião desse terremoto fez gerar, né, entre alguns membros da igreja, a curiosidade se isso não seria um prenúncio de algum dos sinais da segunda vinda. Ainda mais porque apenas 2 dias depois, a igreja anunciou uma carta, no dia 20 de março, a todos os líderes, todas as unidades da igreja no mundo todo, de que um grande número de missionários seria trazido de volta para seus países de origem por conta da pandemia. Foi relatado que os 10 CTMs, né, que funcionam no mundo todo fechariam e muitos missionários voltariam também de outros países para sua terra natal. Então isso gerou mais especulação sobre possível sinal da segunda vinda, sendo que há na igreja um costume de se falar que nos últimos dias os missionários seriam trazidos de volta, né, para suas casas
em algum momento, que pode ter ou não ter relação com talvez a profecia de que quando o tempo dos gentios terminar, o evangelho deixaria de ser pregado a todo mundo e voltaria a ser pregado apenas para os judeus. Agora, o que mais também atiçou um pouco a curiosidade das pessoas foi que existe uma escritura em Amós 3,14 que diz o seguinte, né? Naquele dia em que eu castigar Israel pelas suas transgressões, também castigarei os altares de Betel, e os chifres do altar serão cortados e cairão em terra. Então, por que que as pessoas olharam para essa escritura e pensaram que poderia ser uma profecia do que aconteceu com a estátua do Anjo Moroni no templo de Salt Lake City? Bem, uma das coisas é que esses chifres do altar, né, altar remete ao templo, e chifres é uma tradução do inglês horns, que também é utilizado como uma representação de corneta ou de trombeta. Como a gente vê aqui nessa matéria do Wikipedia, era comum os hebreus usarem um objeto musical chamado de shofar, e que na verdade era um chifre de carneiro que era utilizado como uma trombeta, às vezes para chamar as pessoas, às vezes como um aviso, e tem esse simbolismo, né, de alerta, de aviso. E uma coisa também interessante que fala que os altares de Betel. É fato de que as escrituras do Velho Testamento são muitas vezes utilizadas como uma representação ou simbolismo de coisas que acontecerão nos últimos dias. Então, a gente pode ver isso muito em Isaías, Ezequiel, né, nas analogias sobre as maldições que cairiam sobre a Babilônia e os acontecimentos daquela época que teriam como que um espelho para o que aconteceria nos últimos dias. Procurei um pouco aqui a respeito de Betel e descobri que Betel era uma cidade que ficava situada em Efraim, entre Efraim e na Judéia, né, nas montanhas de Efraim. Isso é interessante relacionar que Efraim tem um papel bem distinto nos últimos dias, né, que é a época que nós estamos vivendo. Aqui no Guia de Estudo para as Escrituras tem um parágrafo que faz essa relação, né, que diz que nos últimos dias essa tribo, ou seja, a tribo de Efraim, tem o privilégio e a responsabilidade de portar o sacerdócio, levar ao mundo a mensagem do evangelho restaurado e levantar um estandarte a fim de reunir a Israel dispersa. E sendo que aqui nessa escritura fala de Betel, uma cidade de Efraim, e as pessoas estão relacionando isso com a trombeta do anjo Moroni, que também é um simbolismo do evangelho sendo pregado nos últimos dias, então passa a fazer sentido, né, para essas pessoas de que haja uma relação. Ainda mais em um ano tão emblemático como 2020. Bem, esse era o vídeo que eu gostaria de compartilhar hoje. Eu deixo, como eu falei no início, eu deixo para vocês julgar o que tem relação ou não com os últimos dias. Vou ficar por aqui e vou fazer outros vídeos com temas específicos, assim como esse. Espero que gostem e, se quiserem incentivar esse trabalho, que possam compartilhar e deixar um like e se inscrever no canal. Até mais.